Declaro aberta essa sessão. Iniciamos nossos trabalhos. Quero aqui fazer uma saudação especial a todos que estão conosco aqui, convidados e também as pessoas interessadas que vieram ao Senado Federal para participar dessa sessão que eu considero histórica, porque a presente sessão especial, semipresencial, foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões remotas e semipresenciais no Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota. E em atendimento ao requerimento número 193 de 2022, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. Eu cedo a palavra ao senhor Wilson Pickler, que fica à vontade para usar qualquer das tribunas aqui do Senado, que é ex-deputado federal pelo estado do Paraná, especialista em metodologia científica, sócio fundador e presidente do grupo Uninter. Então, muito obrigado. Fica à vontade. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, eu quero cumprimentá-lo em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais senadores dessa casa. Quero cumprimentar os colegas da Câmara, uma vez que eu fui deputado 2009-2010, cumprimentar o público presente, o povo brasileiro e, por que não, saudar as inteligências cósmicas que possam estar nos assistindo nesse momento, uma vez que, inclusive, estamos transmitindo esta conferência. Eu preparei um slide, vou ser bem rápido, porque eu tenho só 15 minutos para contextualizar, e em seguida vou apresentar uma pesquisa de opinião com 2.000 entrevistados, com a amostragem de todo o Brasil, todos os estados, sexos, bem equilibrado. Foi aplicado com perguntas a respeito da ufologia. Baseado nisso, nós estamos aqui hoje discutindo o tema. E eu fiz questão de mostrar esses slides de astrofísica para o grande público perceber que nós não estamos aqui tratando de assuntos assim, que são invenções ou elucubrações sem nenhum fundamento. Baseado nisso, nós fizemos uma pesquisa de opinião com 2.000 brasileiros acima de 16 anos, de 16 anos em diante. Eu fiz um recorte aqui da religião para vocês verem que ele está equilibrado. Hoje o Brasil tem esse percentual de 53% de católicos, 23% de evangélicos, 9,7% não tem religião, espíritas são 7,4%, de religiões afro 1,8%, e assim vai. Tem aqui espiritualista, religião judaica 0,3%, budista 0,3%. Por que eu mostro esse slide? Porque a religião é importante, porque existem conceitos religiosos que forçam o cidadão a acreditar que somos únicos. Então, isso, de certa forma, tem um impacto muito grande as respostas das pessoas conforme as suas religiões, e nós vamos observar isso na pesquisa. Então, a primeira pergunta que se fez ao povo brasileiro, equilibrado por sexo, equilibrado por idade, por renda, por escolaridade, é um plano amostral muito bem elaborado, discutido com 3 estatísticos. Esse instituto faz pesquisas de opinião eleitoral, nós estamos com experiência consolidada. A primeira pergunta que foi feita é: você acredita em vida extraterrestre, ET, OVNIs? 67% da população brasileira diz que não acredita, 32,6% acredita. Então, senador Girão, eu acho um número bastante expressivo, diante de um país de 200 e poucos milhões de habitantes, 33% da população tem interesse, acredita nesse assunto. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. A Casa, o Senado e o Congresso Nacional é o templo da democracia e acolhe todos os pensamentos. E eu estou mostrando com essa pesquisa que não são minoria, porque minoria é muito menos do que 33% da população, certo? Obviamente que não é a maioria, mas muito expressivo.
Aí estratificamos por idade. Daí nós observamos nesse slide que os jovens, olha, os jovens de 16 a 24, 46% acredita. E à medida que a população está envelhecida, ela vai tendo um índice de resposta sim menor. Então, foi um dado revelador que os jovens são mais otimistas quanto a esse fato. Do ponto de vista de gênero, está meio equilibrado, 31,9% para mulheres e 33,4% gênero masculino, né, feminino e masculino. Agora, aqui um outro dado relevante também, que à medida que a renda aumenta, o nível de sim também aumenta. Vocês vejam aqui que para mais de 10 salários mínimos, 45,5%, 46%, quase a metade dos brasileiros, com essa faixa de renda mais elevada, acreditam. Do ponto de vista de religião, que aquele primeiro slide de religião era o perfil da amostragem. Aqui é o resultado. Nós podemos observar que os católicos, 30%, evangélicos, 27%, espíritas, 48%, os espíritas são mais proativos nesse aspecto. A religião afro, 27%, curiosamente o ateu e o agnóstico, 61% e 65% acreditam. O ateu acredita mais em ET do que em Deus. É o que a pesquisa revelou, senador. Muito bem. Você acredita em vida extraterrestre, ET, os OVNIs? A pergunta é feita conforme o nível de escolaridade. Então, nós temos aqui de analfabeto, ensino fundamental, que é a linha do meio, 30,6%. Ensino médio completo, 31%. Ensino superior completo ou incompleto, 40% dos brasileiros acreditam. Essa é uma outra pesquisa, senador Eduardo Girão, que eu fiz em 2017 com 700 amostragens, 691, 700 aproximadamente, em 2017. Você veja que o resultado é o mesmo. É importante ir repetindo, para isso vai dando um grau de confiança na pesquisa, o mesmo perfil. 36% na época respondeu que sim, e 64% não. Agora, vocês observem nesses gráficos de barra, que à medida que o grau de escolaridade se eleva, sobe, o nível de sim sobe significativamente. Vocês observam ali no último gráfico da direita, o azul é o sim, com pós-graduação, 73% dos brasileiros pós-graduados acreditam nessa temática, acreditam em vida extraterrestre, acreditam que possamos estar sendo visitados, acreditam em OVNIs. Muito bem, aqui eu tenho... para os que responderam, tenho tempo, senador? Quantos minutos eu tenho? Você tem mais 4. Perfeito. Perfeito. Então, para aqueles que responderam sim, nós fizemos mais perguntas, porque se ele não acredita, não adianta continuar com as pesquisas, com as perguntas, né? Então, o que respondeu sim, nós perguntamos outras coisas. Na sua opinião, existe no universo vida extraterrestre inteligente desenvolvida tecnologicamente? No universo. 78% diz que acredita que no universo haja vida. Quando a gente fala em universo, são as outras galáxias, né? São os bilhões de galáxias que o senador Eduardo Girão citou. Nós somos uma das... Há bilhões de galáxias. 78% diz que sim, acredita que haja no universo gente desenvolvida tecnologicamente. Quando a gente pergunta, na nossa própria galáxia, a mesma pergunta, 64,9% diz que sim, que acredita que na nossa própria galáxia exista gente desenvolvida tecnologicamente. A galáxia é muito ampla. Muito ampla. Eu acho que para a gente tratar de extraterrestre não precisamos nem sair da nossa própria galáxia. Ela é ampla o suficiente para dar sustentação a todas essas teorias. O senhor acredita que existem extraterrestres desenvolvidos tecnologicamente que nos observam à distância? 68,7%. O senhor acredita que os extraterrestres nos visitam e nos observam de perto? 61,6%, senador Eduardo Girão, acredita que eles estão nos visitando. Daqueles que responderam, dos 33% que responderam sim. Mais da metade deles acham que os extraterrestres nos visitam.
quero aqui dizer ao público que nos assiste que este é o povo respondendo. As entrevistadoras não interferem absolutamente em nada, como deve ser. Simplesmente pergunta e tabula a resposta. É o povo, não é o professor Pichler falando, não é o Gevaerd, nem ninguém dos nossos apresentadores, é o povo aqui dizendo a sua opinião. Muito bem. Foi perguntado, na hipótese de extraterrestres estarem nos visitando, o senhor ou a senhora acredita que eles estariam tecnologicamente mais avançados, equivalente a milhares de anos à nossa frente? Ganhou com 21,6%. Depois veio centenas de anos à nossa frente, 19,8%. Centenas de milhares de anos à nossa frente, 16%. Milhões de anos à nossa frente, 15,5%. Não sabe, 15,1%. Bilhões de anos à nossa frente, 12%. Ficou meio distribuído, mas agora, vocês sentiram o peso dessa pergunta? Eu acho que isso aqui arrepiou muita gente que está nos assistindo agora, inclusive cientistas. Isso quer dizer que o povo brasileiro acredita que, se estamos sendo visitados, esses seres estão milhares de anos à nossa frente.